Fundamentalmente foi um encontro onde conseguimos trocar opiniões sobre a importância da reforma do Estado e, mais uma vez, reafirmar a relevância do documento apresentado pelo Governo para discussão pública, o Guião da Reforma do Estado, que é um extraordinário documento, uma vez que apresenta de forma sistemática e organizada um conjunto de conceitos que permitirão agora uma discussão organizada e frutífera relativamente a este tema da reforma do Estado. E houve pontos de convergência? Muitos ou divergentes? Fundamentalmente, a CIP deixou-nos ficar um documento que elaborou, que faz uma apreciação relativamente a este tema. Aquilo que nós concluímos é que o ano 2014 será um ano fundamental para o país no âmbito daquilo que deverá ser um diálogo social intenso, um diálogo social que junte e que congregue agentes político-partidários, que congregue e junte aquilo que é o espaço natural dos parceiros sociais, mas que se alargue e que muitas outras organizações da nossa sociedade possam participar ativamente neste diálogo social. Repare que a reforma do Estado é um tema suficientemente amplo e suficientemente exigente para levar a que haja uma participação ativa de todos os quadrantes sociais, políticos e institucionais da nossa sociedade neste debate, porque o que está em causa é programarmos e definirmos o nosso futuro coletivo a médio e longo prazo. E neste sentido, o ano 2014 será um ano extraordinariamente importante, será um ano fulcral para o diálogo social em Portugal. O Governo, pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, já manifestou essa intenção e essa vontade e, portanto, ao apelo que o Governo deixa de diálogo social, de concertação social, de concertação estratégica com a sociedade portuguesa e com os seus representantes institucionais, o Partido Social Democrata associa-se e sentiu da CIP exatamente o mesmo tipo de sentimento relativamente a esta matéria, em que temas tão importantes como aquele que o Sr. Primeiro-Ministro já referiu, de debater no ano 2014 a matéria da política salarial, nomeadamente o salário mínimo nacional, de ser discutido, como a CIP pretende que seja discutido simultaneamente todo um conjunto de custos de contexto que estão inseridos no âmbito da produtividade, serem também discutidos no pacote que aborda a matéria do salário mínimo nacional e, portanto, há todo um clima que se constrói paulatinamente para que o ano 2014 seja um ano fundamental de diálogo social para o país e que seja um ano onde os agentes políticos, os agentes partidários, os agentes institucionais, em conjunto, construam plataformas sólidas de projeção do futuro do coletivo do nosso país, quer no médio, quer no longo prazo. E em relação à manifestação de ontem, em que polícias que não estavam de serviço derrubaram a barreira de segurança, teme que se tenha aberto um precedente e que em futuras manifestações isto volta a acontecer, sem ser polícias, mas uma manifestação comum? Acima de tudo, aquilo que desejo é que nunca mais volte a acontecer uma situação desta natureza. Todos nós temos consciência que existem organizações que têm um especial dever de exemplo na sua atuação. E aquilo que se passou ontem foi, porventura, algo que é desejável que nunca se volte a repetir. A Assembleia da República é a Casa da Democracia, é um símbolo do povo português e aqueles que devem garantir a ordem pública e aqueles que devem garantir a paz pública devem ser os primeiros a garantir também que esses símbolos não sejam tocados, porque muitas das vezes invertem-se os papéis e são eles que estão a salvaguardar a integridade desses símbolos e, portanto, espero muito sinceramente, e deixo esta formulação, que não se volte a repetir esta situação, até porque os portugueses ficam sempre muito confusos quando assistem em determinados momentos a polícias nas galerias da Assembleia da República a aplaudir o Ministro da Administração Interna e depois estas manifestações que felizmente foram pacíficas, que felizmente tiveram apesar de todo o contexto, não tiveram nenhum incidente de natureza mais grave, mas que, sob o ponto de vista simbólico, ver os polícias a aplaudir nas galerias, ou as forças de segurança a aplaudir nas galerias,
o Sr. Ministro da Administração Interna e depois ver esta manifestação seguramente não contribui para uma imagem que nós desejávamos que existisse relativamente a algumas organizações que têm um dever especial de garantir a ordem pública. Mas não deve fazer pensar o partido maioritário do governo, o PSD não deve retirar conclusões do facto de forças policiais, e estavam lá representadas todas, estarem a expressar a sua indignação daquela forma. Que país é este em que os polícias agem assim? Nas democracias é muito natural que todos os setores profissionais se manifestem. Acontece em todo o mundo, não é só em Portugal. O problema não é o direito à manifestação. O problema é quando são ultrapassados alguns limites dessa manifestação. E é sobre isso sobre essa matéria que eu me pronunciei. Aquilo que para nós é muito importante, no momento em que estamos a viver uma situação muito exigente para o nosso país, em que todos os portugueses estão a atravessar enormes dificuldades, em que é pedido uma colaboração ativa a todos os portugueses para que o país ultrapasse esta situação difícil que herdámos em 2011 e que, volto a recordar, resultou das circunstâncias durante muitos anos se terem feito opções populistas e se terem feito opções que conduziram o Estado a uma situação de falência e que nos obrigaram a pedir um resgate financeiro internacional. No momento destes, a palavra que o Partido Social Democrata deixa sempre é uma palavra de apaziguamento, uma palavra de apelo à paz social e uma palavra de conciliação social. Esta é a nossa marca distintiva como partido político, como um dos partidos de referência da nossa sociedade e da nossa democracia e como um partido que ao longo dos anos tem praticado permanentemente uma atitude de diálogo social no exercício, quer na oposição, quer no governo. Recordo que nós, quer na oposição, quer no governo, privilegiamos sempre o diálogo social, a paz social e, acima de tudo, a conciliação institucional e social do nosso país. Qual foi a leitura que o PSD fez da reunião ontem na Aula Magna, que congregou diversas figuras, essencialmente da esquerda, sobre a tutela do antigo presidente Mário Soares, e onde se falou muito dos riscos de uma violência iminente? A única matéria que eu gostava aqui de sublinhar é que o Partido Social Democrata faz sempre e usa sempre uma linguagem de pacificação social e apela sempre ao sentido de responsabilidade de todos aqueles que são os agentes políticos, institucionais e particularmente de alguns que têm uma responsabilidade maior perante a história nessa postura. E, portanto, nós nunca nos focalizamos em linguagens agressivas, nem nunca nos deixamos impressionar por determinado tipo de linguagem, porque aquela que é a nossa marca distintiva, como eu disse, é sempre um apelo à serenidade, ao respeito dos valores do Estado Democrático, ao respeito dos valores do Estado de Direito e, acima de tudo, ao respeito e à prática e ao incentivo à paz social e a um diálogo de conciliação social. Essa é a nossa postura, é o nosso comportamento. Tudo que fuja deste caminho não merece a nossa concordância e também não merece comentários complementares.